neste segundo bloco do programa, continuamos nossa conversa com a professora Ana Maria Lieblich. E o tema de hoje é práticas metodológicas possíveis para a educação integral. Professora Ana Maria, no bloco anterior você falou sobre as questões sobre atividade diferenciada. Você poderia citar alguns exemplos para a gente? Há muitos exemplos que podem ser citados, né? Nós poderíamos, por exemplo, pensar nas conexões que são possíveis de serem encontradas entre a química, a matemática, a biologia e as artes, entre a geometria, as artes visuais e a música. Poderíamos pensar em atividades sendo realizadas uma floricultura, por exemplo, né? Desde o desenho, a ilustração científica que pode ser feita das flores, até a montagem de um buquê, de um ramalhete com critérios mínimos estéticos. Há muita coisa que pode ser pensada. Então, o professor conhecendo o conteúdo dele, conhecendo a matéria dele e verificando o ambiente onde ele está atuando, ele deve encontrar várias possibilidades. Se eu tiver que levar isso para a sala de aula com conteúdos escolares, eu poderia, por exemplo, pegar um trabalho de um artista plástico, sei lá, poderia citar qualquer artista plástico do momento cubista, no começo do século XX, e de lá ir para a física, discutir o que é arte contemporânea e discutir a teoria da relatividade do Einstein, que são coisas muito semelhantes. Uma explica a outra. Então, nas artes visuais, a expressão dessa teoria, ela aparece no movimento cubista. Então, se o professor conhecer muito bem a teoria da física, a teoria da relatividade da física para dar aula, ele pode se aproximar de outras áreas de conhecimento. Podemos pegar vários exemplos, mas, por exemplo, o mapa, que é o exemplo que está no texto, onde o mapa de hoje já seria suficiente para se trabalhar com diferentes questões. Mas o mapa antigo, ele vai ter, para além dessas questões que são óbvias, dentro do contexto da geografia, dentro do contexto da geometria, há outras questões que estão permeadas pela história, pelo desenho, de como as pessoas viam o mundo daquela determinada época. O mapa que eu escolhi para trabalhar nesse momento, para deixar por escrito um exemplo, é a primeira representação do mapa do Brasil. Que elementos estão presentes nesse mapa que nós temos no mapa de hoje? Como será que eles enxergavam o mundo vendo uma terra tão grande, tão maior do que a Península Ibérica, que é de onde eles saíram, e o que eles pensavam efetivamente a respeito dessa terra que era desconhecida? Como que esse aluno enxerga esse mapa? Ele vai enxergar pelos olhos do professor. Em primeiro momento vai ser isso. Depois ele pode passar a enxergar com seus próprios olhos. Há muita atividade que pode ser feita com mapas, mas talvez essa, usando o mapa antigo e fazendo a comparação com o mapa de hoje, o aluno se motive a fazer comparações. Pegar um mapa, por exemplo, da cidade de Curitiba, 1800, 1850, 1900, 1950 e chegar aos dias de hoje. Quais são as alterações que há? Essas alterações foram positivas, foram negativas? O que nós temos de interessante a discutir? A quantidade de culturas diferentes que nós temos no Brasil, cada uma delas tem um aporte e traz uma contribuição. Tudo isso pode ser visto pelo professor e organizado. Se ele não organizar, fica difícil de trabalhar, porque aí há uma dispersão natural. Então, o professor tem que pensar nos possíveis desdobramentos e, a partir dali, organizar a sua ação docente. Hoje se fala muito em gestão de sala de aula. A gestão de sala de aula nada mais é o que se dizia antigamente que era o manejo. Então, como levar o conhecimento, o saber, que é a parte interessante, que é a parte apaixonante da escola. Quer dizer, o saber tem que apaixonar. Se o professor está apaixonado por um determinado texto de literatura, talvez ele leve essa paixão para os alunos. Se há um filme muito específico que esse professor percebe que está associado a vários conteúdos e ele leva isso para a sala de aula, talvez esse aluno se motive a ver o filme inteiro. Aliás, o ideal é fazer como fazem as novelas, né? No momento que o mocinho vai beijar a mocinha, se corta a história e vamos ver amanhã.
Por que não ler uma história para os alunos naqueles últimos 5 minutos de aula que você não sabe o que fazer e a bagunça é generalizada? Pegue um livro adequado para a faixa etária e leia um capítulo. E deixe o segundo capítulo para o segundo guia. Com certeza o aluno, talvez não num primeiro momento, mas ele vai se acostumar e vai querer conhecer a história depois. O problema é que ele vai na biblioteca e vai pegar o livro, mas isso é o sonho de qualquer professor, que ele ultrapasse aquele momento. Acho que tudo isso é possível. Que outros exemplos poderíamos citar? A questão de transportes, a questão dos rios, a questão da arquitetura. Nós temos em Curitiba especificamente, mas todas as cidades apresentam características arquitetônicas de determinadas épocas. O estudo disso é interessante, levar os alunos na frente de um prédio, sentar com eles na calçada na frente e desenhar, observar esse prédio, tentar descobrir de que época que ele é pelas características externas. Tudo isso auxilia esse aluno a construir a sua própria história, porque quando ele vai ver a casa dos outros ou um prédio público e ele sabe que isso tem a ver com a sua história, ele vai se interessar. Todos vão se interessar? Não. A grande questão é que linguagens e que códigos podemos apresentar para esses alunos. Então, alguns vão se interessar pela questão da arquitetura, outros talvez se interessem por outros momentos que ele está vivenciando. Um bom professor é aquele que sabe quais são as linguagens, os códigos, os interesses dos seus alunos e tenta fazer com que isso aconteça em sala de aula. Professora, voltando à atividade no mapa, nessa atividade é possível trabalhar com várias disciplinas? Com certeza, com certeza. Parte dessa atividade eu mesma realizei alguns anos atrás, quando eu trabalhava com alunos de ensino básico. Mas eu saindo do mapa, o mapa obviamente é de geografia, todo mundo vai identificar mapas com geografia. Mas se é um mapa histórico, eu vou trabalhar com a questão da história também. A projeção desse mapa é uma questão da geometria, é trabalhar com as geometrias euclidianas e não euclidianas. Eu posso fazer a leitura de um texto escrito nessa época com um português que é diferente do de hoje, que fala sobre esse mapa. Aí eu vou estar trabalhando com a literatura. O fato dele estar desenhado de um determinado jeito, com determinadas cores, eu posso trabalhar como se fosse uma peça de arte. Muitos desses mapas são considerados obras de arte. Então, o trânsito pelas diferentes disciplinas é você observando que você vai identificar. A maioria dos mapas está escrito em latim. Por que está escrito em latim? Há uma questão histórica ali. Esses mapas depois passam a ser escritos em francês. Por que passa para o francês? Hoje em dia já temos muita coisa na língua inglesa, mas há um percurso onde o latim era importante, depois o francês passa a ser a língua dos nobres, a língua importante, e hoje nós temos a língua rápida, né, que é conhecida por todo mundo. A língua inglesa não é uma língua das mais difíceis de ser aprendida. E os nossos alunos aprendem pelos comandos dados no computador. Então, até isso pode ser trabalhado. Como seriam esses nomes em outros idiomas? Trabalhar o nome dos locais em diferentes possibilidades linguísticas é também algo interessante. Trazer o tupi-guarani, os rios têm esses nomes, as regiões têm nomes que são da língua tupi-guarani. Por que não trabalhar com isso? Não consigo pensar em tanta coisa que pode ser feita, né? Sintetizar é muito difícil, né? Há algumas atividades interessantes, por exemplo, brincar com elástico, né? As crianças adoram pular elástico. Apesar de já estar saindo da moda, ainda há muita escola que brinca com aquele elástico. Dá para se trabalhar toda a geometria euclidiana plana só nessa brincadeira. Então, é necessário que o professor conheça muito bem a sua matéria. É necessário que ele se permita extrapolar e não tenha medo de ousar. E aí eu vou voltar para Ivani Fazenda, que é a teórica reconhecidamente importante em termos de interdisciplinaridade, que ela diz que interdisciplinaridade não se ensina nem se aprende. A gente tem que ousar e vivenciar. São questões que cada professor vai ter que pensar por si.
Professora, partindo da atividade do mapa, percebe-se que dá para trabalhar várias disciplinas. É necessário que o professor, ao trabalhar essas disciplinas, ele faça uma identificação de cada área do conhecimento e saber ao ministrar essa aula? Essa pergunta é complicada, porque eu não saberia muito bem se seja necessário. Eu acho que no momento talvez não. Mas se este professor, ao término, quiser transitar e mostrar para os alunos, pode ser interessante. Ou talvez mais interessante ainda é pedir que os alunos digam em que campo você está trabalhando. Gente, nós fizemos isso. Que disciplina vocês acham que é? Muito provavelmente a maioria das disciplinas o aluno vai descobrir, ele vai ser capaz de responder. Mas haverá questões que ele talvez não saiba. E aí sim o professor pode ajudar e aprofundar. Mas, em princípio, dizer que seja indispensável, eu não acredito que seja. O saber, quem divide o saber em gavetinhas somos nós, né? A gente que faz essa divisão. Agora é física, agora é matemática, agora é língua portuguesa. O saber não tem essas gavetas. Então, se a gente quiser transitar pelos saberes, talvez a aula se torne mais interessante. Professora, voltando à atividade do mapa, nessa atividade a professora propôs trabalhar gráficos, desenhos, imagens virtuais e também quebra-cabeça. Diante disso, essa forma de trabalhar, ela pode ajudar os alunos a terem um melhor entendimento, professora, sobre o conteúdo? Com certeza. Há uma questão enviesada por ali que se acha que com o jogo tudo se resolve. Não. O jogo em si não ensina nada, mas o jogo pode abrir uma atividade, pode fazer um trabalho posterior. E o aluno, quando é um jogo, ele se motiva a. Então, ele não é que está se divertindo, ele está se concentrando naquela determinada atividade. Então, pegar um mapa e fazer este mapa num quebra-cabeça, que isso hoje em dia, com qualquer site da web a gente consegue, dependendo do número de peças, você depende do número de alunos. Então, faça 35 peças desse mapa e dê uma peça para cada um. E peça que eles montem no chão ou no pátio da escola o mapa. Eles terão dificuldades, mas essa dificuldade ela vai ser superada e cada etapa superada é um degrau construído de conhecimento. Então, fazer um gráfico, fazer um quebra-cabeças, fazer um desenho. Podemos discutir, por exemplo, quantas são as número mínimo de cores para pintar um mapa, que não tenha duas cores juntas, né? Quando você tem o mapa do Brasil com os seus estados. Esses são teoremas da matemática que podem ser transformados em questões de lógica ou então adivinhas. É sempre possível. Eu insisto e vou me repetir. O professor tem que conhecer o seu conteúdo e a sua matéria muito bem, para além do que ele vai ensinar. Só assim ele poderá ver essas conexões e essas possibilidades. A atividade do mapa mostra que é possível trabalhar várias disciplinas de forma diferenciada e criativa. Com certeza, com certeza. Fazer um mapa, deixar ele no mural, por exemplo, e depois levar esse mural para fora da sala de aula. Então, você faz, cada semana, um grupo de alunos monta um mural, o que a classe e o professor considerarem melhor, mas melhor em termos com critérios muito claros, né? Minimamente estética, que não tem erro de português, que tenha um conhecimento, e levar isso para fora, para o pátio da escola, e permitir aos alunos que falem para os colegas sobre isso, é uma atividade interessante. E os alunos, com certeza, vão ficar em grupinhos tentando entender. Professor, e a questão da padronização e projeções? Essa questão é pertinente a que faixa etária? Veja, essa é uma questão que deveria começar a ser ministrada a partir do 7º ano, 7º, 8º e 9º ano, né? Não é fácil, não é uma questão muito tranquila, mas nós temos que considerar que a gente só ensina geometria euclidiana na escola, quando se deveria trabalhar também com as outras geometrias. E quando eu falo em projeções, eu estou falando em outras geometrias, né? Por isso que é importante você começar, porque aí a hora que o aluno perceber que necessariamente a geometria euclidiana plana não resolve todos os problemas da natureza e da nossa vida, ele talvez se pergunte, será que tem alguma outra coisa? Geometria fractal, tem coisa mais linda do que essa? Se não é o professor a apresentar, quem é que vai apresentar isso? Talvez um programa como esse possa levar, mas é muito difícil termos questões de conhecimento sendo apresentadas
para alunos, para crianças e para jovens, que seja fora da escola. Geralmente é a escola que é responsável por isso. Ok, professora. E no próximo bloco vamos falar sobre como motivar os alunos na educação integral.